O título da pregação de hoje: o que aprendemos com a ressurreição de Lázaro? Parte 1. Esse texto é de uma riqueza tão grande que eu coloquei no meu coração, que eu vou fazer em 2 partes para que você tenha entendimento em nome de Jesus. Amém? Você que está chegando conosco aí no YouTube, seja muito bem-vindo. Meu nome é Eduardo Giovanni, é um prazer ter você aqui no nosso canal. E eu gostaria de pedir a você que não é inscrito nesse canal, já se inscreva nesse canal, acione o sino de notificação e compartilhe esse vídeo com quem você considera. Esse é a parte 1 dessa pregação que nós vamos fazer em 2 partes para abençoar a vida de todos vocês. Amém? Você que está aqui na igreja, levanta a Bíblia para o céu em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso querido e amado Pai, eu quero pedir que o Senhor venha me usar como instrumento nessa noite para falar com cada uma dessas pessoas que aqui estão, meu Pai. Pessoas, meu Deus, que têm dado ouvido a essa palavra, pessoas que vão nos acompanhar da sua casa, que o Senhor venha abençoar a vida delas, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém, e diga: fala comigo, Senhor. Amém. Amém. A ressurreição de Lázaro. Estava enfermo. Vamos ler lá? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar, e volta para lá? Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nela não há luz. E isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava a respeito da morte de Lázaro, mas eles suponham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por essa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Diga glória a Deus. Hoje nós vamos parar por aqui, porque só nesses 15 versículos a gente acha tanta riqueza, né, gente? E eu gostaria de compartilhar 5 coisas que eu aprendi, que a gente aprende com a ressurreição de Lázaro. 5 coisas eu quero compartilhar hoje com vocês. A primeira, coloca para nós aí, por gentileza, a primeira coisa que a gente aprende: precisamos se sentir amado por Jesus. Muitas são as pessoas que ela acha que aquele ditado que diz lá fora, isso serve para o reino de Deus. A voz do povo é a voz de quem? Dentro da igreja isso não funciona. Porque às vezes um pastor, um pregador ser amado por muita gente e ser desprezado por Deus. Não é verdade? Às vezes a pessoa pode estar dentro da igreja e parece que todo mundo ama ela e tudo, mas dentro dela existe às vezes algo muito errado, que Deus desprezou ela. Então, eu e você, nós precisamos entender e precisamos colocar dentro do nosso coração que a gente precisa se sentir amado. Nós vivemos num mundo hoje que as pessoas querem ser aceitas por todos. É uma aceitação que, olha, as pessoas estão nisso, e uma aceitação.
Elas querem ser aceitas por esse, por aquele, mas nós temos que ser aceitos por Deus. É claro que você não pode ser uma pessoa que aonde você chegar vai ser soberba, as pessoas vão ficar com raiva de você, a sua família não vai querer estar perto de você. Um dia mesmo eu atendi uma senhora que falou para mim assim: meus filhos me abandonaram, mas eu sentei 5 minutos com a mulher e eu tive que me levantar. E ela conversando comigo e falando: pastor, eu preciso fazer uma oração, meu filho precisa se separar da esposa dele, precisa, porque eu olho para a vida dele, ele dá de tudo para o filho dele. Ah, ele já tem filho? Tem, vai fazer 10 anos, se não me engano, o menino. E a mulher dentro da igreja querendo oração para que o filho se separasse. E ela falando que o filho não liga para ela, que os filhos abandonaram ela, mas o problema daquela família era aquela o quê? Aquela mulher. Ela me irritou tanto, 5 minutos que eu conversei com ela, que você não tem ideia. E olha que a gente tem o Espírito Santo. Agora imagine ela conversar com alguém que não tem o Espírito Santo. Então nós temos que entender que nós somos amados por Deus. Você sabe quando você, na hora da dificuldade, alguém te ajuda, você olha e fala assim: poxa vida, eu não sabia que fulano gostava tanto de mim. Eu não sabia, olha o que fulano fez por mim. Deus levantou irmãos aqui, ó, em momentos de dificuldade da igreja, que nos deram ideia, que mudou a história da igreja. E tem irmãos assim que eles tinham acabado de chegar na igreja e eu falava assim: meu Deus do céu, olha, nem imaginava que esse irmão gostava tanto dessa obra, gostava tanto desse ministério. Então a gente fica grato quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa por nós. E quem é que fez algo que ninguém pode fazer por você? Quem é? Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário porque Ele te ama. Ele morreu, foi por mim e foi por você. Diga glória a Deus. Então se Ele morreu por nós é porque Ele nos ama. E nós precisamos se sentir amado. Eu preciso se sentir amado por quem? Por Deus. Fulano me rejeitou, Beltrano me rejeitou, meus filhos me rejeitaram, fulano fala mal de mim, minha vizinha não gosta de mim. E Deus? Você tem que estar preocupado com o que Deus acha de você. E você sabe quando você está bem e quando não está. Sabe ou não sabe? Então, se você ama Deus, se você, Deus é o Senhor da tua vida, viva uma vida de obediência. Viva crendo, sabe? Coloca dentro do teu coração: precisamos se sentir amado por Jesus. E esse precisar se sentir amado, eu preciso sentir que eu sou uma pessoa importante. Você é uma pessoa importante para Deus. Diga glória a Deus. Diga para essa pessoa que está do outro lado: Jesus te ama e eu também. Fala para ela aí. Amém? Nós temos que amar uns aos outros. A Bíblia fala que um dos mandamentos é amar o próximo como a nós mesmos. Mas se a gente não se ama, como é que nós vamos amar o próximo? Amar o próximo como a nós mesmos é nós entender o quanto nós somos valorosos, o quanto nós somos importantes. Diga glória a Deus. Amém? Lá no versículo, no 11:3 diz: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer ao Senhor: Senhor, está enfermo aquele quem ama. Você vê que é forte isso. Eles se sentiam amados por quem? Por Jesus. Você precisa, eu e você precisamos se sentir amado. Nós somos amados por Jesus. Diga glória a Deus. Pastor, estou passando por um momento difícil. Deus só repreende, o Pai só repreende o filho que ama. Jesus te ama. Diga glória a Deus. Diga assim: eu sou amado por Deus. Segunda coisa que nós aprendemos com a ressurreição de Lázaro, coloca para nós na tela, por favor, em nome de Jesus. Quando veio a notícia ruim, ele não se desesperou e não aceitou. Ele determinou que seria para a glória de quem? De Deus. Lá no 4 diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para... Mas ele morreu ou não morreu? Morreu, mas Jesus disse que não era para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja nela glorificado, ou por ela glorificado. Então, quando nós recebemos uma notícia ruim, como é que nós reagimos? Quando nós recebemos uma notícia ruim, o que é que nós fazemos? Eu posso receber um diagnóstico: você está doente. Aí você não pode olhar e falar assim: puxa vida, eu estou doente, estou na igreja. Não, essa doença é para a glória de Deus. Eu vou ser curado e vou glorificar o nome de quem?
de Deus. Jesus olhou uma situação que, humanamente falando, não tinha jeito. E Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então ele sabia que Lázaro ia o quê? Morrer. Deus tocou no coração de alguém para ir lá avisar Jesus no meio de todo mundo que Lázaro estava enfermo. Porque o propósito de Deus era deixar Lázaro morrer, Jesus, para deixar Lázaro morrer e depois ele ir lá e ressuscitar. Então, quando veio a notícia ruim, como é que você fica? Às vezes vem a notícia ruim, você fica desesperado, você pensa em sair da igreja, você pensa em abandonar a fé. Pastor, mas o que tem a ver a minha vida com a ressurreição de Lázaro? Tudo a ver. A família de Lázaro precisava de um milagre que era impossível. E às vezes você precisa de um milagre na sua casa, na sua família, que humanamente falando é impossível. E para que você acesse esse impossível, acesse esse milagre que você quer, existem algumas coisas que você precisa fazer. A primeira que a gente precisa fazer é se sentir amado. A segunda é não aceitar. Eu estou falando, tem crente que quando senta para conversar com o outro fala assim, estou sentindo uma dor na minha perna direita. Falou com o crente. O crente fala para o outro assim, você só sente na perna direita, eu sinto na perna direita e na esquerda, eu sinto nas duas. E eu ainda estou com uma dor também na coluna. Quer competir quem está sofrendo mais, porque aceitou aquela situação. Mas se eu não aceito aquela situação, eu coloco na mão de Deus. Quem aqui já passou por uma situação que alguém fez alguma coisa para você? Alguém fez alguma coisa para você. E depois a pessoa, desculpa a expressão, jogou na sua cara e falou, você está aí porque eu te ajudei. Quem já aconteceu isso? Como que você se sentiu nessa hora? Triste, não se sente triste? Decepcionado, frustrado. Mas a gente faz isso com Deus. O primeiro probleminha que dá na nossa vida, a gente abandona a fé. O primeiro probleminha que dá, a gente quer sair da igreja, a gente quer abandonar a fé, quer desistir. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Nós temos que permanecer firme. Quando vinha a notícia ruim, nós não podemos ficar desesperados. Nós temos que crer que Deus sabe o que Ele está fazendo. Eu fico vendo aqui nosso irmão José. Quantos dias ficou lá no hospital? 54 dias no hospital. Passou quantas vezes na UTI? 2 vezes na UTI. Mas quando eu ia lá para ver ele sempre na fé. Sempre na fé. Teve um dia que eu fui lá, ele lá dentro do hospital, ele estava preocupado com a organização das coisas na igreja. Olha que coisa. Ele estava lá no hospital e ele estava preocupado com a organização das coisas da igreja. Sempre crendo que ia sair de lá. Agora, se é outro, pega uma gripe. Eu não vou na igreja porque eu estou gripado. Como que pode? Eu estou na igreja, eu sou fiel a Deus e peguei uma gripe. Ou seja, você tem que aprender que a luta vem para todo mundo. Mas quando vinha notícia ruim, não aceite, não se desespere. Creia que é para a glória de quem? Pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver a situação. Eu não sei o que eu faço para mudar a minha vida. Ei, sabe o que você faz? Não se desespere. Continua buscando, continua crendo, porque a resposta vai vir de Deus para a tua vida. Diga glória a Deus. Amém? Terceira coisa, se eu quero, o que eu aprendo, com a ressurreição de Lázaro? Terceira coisa, coloca no telão para nós. Tudo vai acontecer na hora de quem? Ou seja, na hora certa. A hora de Deus é muito melhor do que a minha, do que a sua. Na verdade, a hora de Deus é a hora certa. Você vê aqui, olha só como é forte. Lá no 11:6 diz assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus, quando soube que Lázaro estava doente, ele não deixou aquelas pessoas, sabe por quê? Porque ele também amava aquelas pessoas que estavam lá. Ele não amava só Lázaro, a irmã de Lázaro, os irmãos, não, as irmãs. Jesus amava aquelas pessoas, então ele continuou pregando, ele continuou falando para aquelas pessoas.
Então você tem que entender que por mais que você seja amado, você não é a única pessoa que Deus ama. E às vezes a pessoa fala assim, não, Deus tem que fazer agora, calma. Você pediu agora, você está plantando, vai ter a hora de você colher. Amém? Eu fui essa semana na casa de uma irmã, e ela falou para mim, olha para cima aí, pastor. Eu olhei os abacates, gente, crescendo. Falei, ô glória. Falei, irmã, quando começar a madurar esse abacate, lembra do teu pastor. Ela falou, pastor, isso aqui, olha, chega até a estragar. Ah, que bom que o senhor gosta. Eu falei, gosto mesmo. E ela falou, pastor, eu perguntei para ela, quanto tempo demorou para a senhora colher o primeiro abacate? Quase 6 anos. Quase 6 anos. Aí a gente chega na igreja, do dia para a noite a gente quer colher coisas que não tem preço, coisas que são impagáveis. Na verdade, não tem preço você chegar na tua casa e ter paz. Não tem preço você olhar o teu familiar que está no vício sendo liberto. Você vê o teu familiar que estava preso sendo solto e mudando de vida. Não tem preço. Não tem preço você ver o seu familiar largar o vício da bebida. Não tem preço você ver a tua casa em paz. Não tem preço. Mas você tem que entender que vai ser na hora certa. Muitos de vocês, se falassem para você alguns anos atrás que hoje você está nesse domingo na igreja, você não acreditaria. Mas tudo tem a hora. Fale para esse irmão que está do teu lado, a hora de Deus é a melhor. Fala para ele aí. Ei, espera a hora de Deus. Espera a hora certa das coisas. Porque tudo que vem na hora certa é bênção, é vitória. Diga glória a Deus. O que vem na hora certa traz paz, alegria para a vida da pessoa. O que vem na hora certa não traz desgosto. Amém? O que Deus faz é perfeito. Deus é bom o tempo todo. Então, se eu quero que aconteça uma ressurreição na minha vida, eu tenho que aprender a esperar a hora de Deus. E falar de esperar no tempo de hoje é um desafio. As pessoas não querem esperar nada. As pessoas não querem esperar. As pessoas, todo mundo tem 24 horas por dia. Mas a pessoa acaba o dia, se ela não se programar, ela não faz nada. Porque parece que o tempo está passando rápido. O celular está tomando o teu tempo. A internet está tomando o teu tempo. É ou não é verdade? É verdade. E a gente vê a ansiedade, as pessoas querem as coisas para ontem. Eu não é? Antigamente, a gente, por exemplo, namoro. A pessoa começava a gostar da pessoa. Aí começavam a ser amigos. Daqui a pouco, pô, estou gostando de você. Eu também estou gostando de você. Então tá, então você vai lá em casa falar com meu pai. Você vai lá pedir minha mão lá para meu pai. Não era assim ou não? Era assim. Hoje em dia nós estamos vivendo uma sociedade que o pai acorda de manhã, tem um cara lá na cozinha dele. Ué, quem é você? Ah, tá, beleza, pode crer. Ah, a guria fala, esse é meu amigo, veio dormir aqui em casa. Como que é o nome desse cara aí? Qual que é teu nome mesmo? Não sabe nem o nome. Na verdade. Mas é verdade, gente. Coisas que só aconteciam depois do casamento, acontece hoje, ó. Por isso que o casamento está sendo instituição falida. Ninguém mais quer casar. Por que casar? Para casar para quê? Porque antigamente o cara casava, não, eu vou casar porque eu quero essa mulher para mim. A mulher, eu quero esse homem para mim. Eu quero viver junto. Hoje não. Hoje não. A ansiedade tomou conta. As pessoas estão pulando etapas. E se você pula etapa, você vai se prejudicar. Até dentro da igreja, não pula etapa. Viva o que você tem para você. Diga glória a Deus. Eu já fiz culto aqui para uma pessoa. E eu acabava o culto e falava, graças a Deus por esse culto abençoado. E culto de 1 hora, no mínimo. Teve um dia que eu fiquei 1h20 fazendo culto. E Deus falando, e eu vou falar, diga glória a Deus. Para ver hoje, graças a Deus. Nas terça-feira, quinta-feira nós temos 3 cultos, no domingo por enquanto nós temos 2 cultos. Em breve nós vamos ter mais cultos, se Deus assim permitir. Diga glória a Deus. Então é etapas da igreja. Então aprenda a viver que tudo vai acontecer na hora, não é na hora que você quer. Porque nem sempre a hora certa é a hora que você quer. Às vezes nós queremos algo que nós não estamos preparados. Fala para essa pessoa, se prepara que Deus sabe a hora. Amém? Diga glória a Deus.
Quarta coisa que nós aprendemos com a ressurreição de Lázaro: devemos andar às vezes, ou sempre. Sempre aonde? Na luz. Abra sua Bíblia aí em Salmos 119, 5. 105. 119, 105. Coloca para nós aí Salmos 119, 105. Glórias a Deus. Jesus disse lá em João 11:11, diz assim, 11:9, aliás, ele disse assim: respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. A luz desse mundo é Deus, é a palavra de Deus. E olha o que ele diz aqui, Salmo 119, 105. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus caminhos, os meus passos, e a luz que clareia os meus caminhos. Mudou. Em outra versão, que é a que a gente usa, está escrito: a tua palavra é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Amém? A nossa vida, nós precisamos entender, nós precisamos colocar dentro do nosso coração que a minha e a sua vida, ela tem que estar na palavra de Deus. Por exemplo, a minha esposa falou alguma coisa, me deu uma orientação que está contra a palavra. Eu vou pelo que a minha esposa falou ou vou pela Bíblia? Eu vou pela Bíblia. Eu amo muito ela, mas eu vou pela Bíblia. A minha mãe, meu pai, meus irmãos falaram uma coisa que está longe da Bíblia, que não tem a ver com o que está escrito na Bíblia. Então eu vou pela Bíblia, porque eu tenho que ser guiado pela palavra de quem? De Deus. Eu preciso ser guiado pela palavra de Deus. Eu preciso ser guiado pela palavra do Senhor. Amém, pessoal? Em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então devemos andar na luz. Quem anda na escuridão vai tropeçar. Andar na escuridão é viver uma vida longe da palavra de Deus, viver uma vida na mentira, no engano, na falsidade, sabe? Viver uma vida fazendo as coisas da forma que você quer, e não é da forma que nós queremos. É como Deus quer, é como Deus determina, como está escrito na palavra de quem? De Deus. Amém, pessoal? Quinta coisa que a gente aprende para acabar. Diz assim, olha só. Conseguiu mudar a versão lá? Conseguiu? Olha só. As adversidades e os problemas são para que possamos crer mais em Deus. Por que você está passando uma luta? Deus não gosta de mim. Eu estou passando por uma dificuldade porque Deus está me castigando. Olhe para mim e guarda o que eu vou falar para você. Nenhum de nós aguentamos o castigo de Deus. Escuta o que eu estou te falando. Fala para esse irmão, você não aguenta o castigo de Deus. Às vezes a gente é incrédulo, a gente atribui a Deus coisas que nós plantamos e estamos colhendo, a gente atribui a Deus. E Deus está olhando e falando assim, Ele não sabe o que é o pesar a mão na vida de alguém. Ele está falando que eu estou castigando Ele não sabe o quanto eu amo Ele e quero ajudar Ele. Mas as nossas escolhas vão trazer resultado ou bom ou ruim para a nossa vida. Esse dia eu falava com o irmão falou para mim assim, pastor, eu estou sentindo muitas dores nas minhas costas, e eu estou sentindo fraqueza. Falei, irmão, o senhor trabalhou a vida inteira de pedreiro, o senhor está com 70 e poucos anos de idade, o senhor quer o quê? A pessoa tem que entender que o corpo dela vai o quê? É ou não é? A forma que você se alimenta hoje vai definir como vai ser a tua vida lá na frente. Diga a glória de Deus. Tem pessoa que ela não faz exercício físico. Não, eu sou da fé, não vou fazer. Mas é falta de fé fazer exercício? Não. Outro dia alguém falou para mim, pastor, é pecado esse negócio de academia. Não é pecado academia. Pecado se você for lá mal intencionado. Né? Depende para onde você vai olhar. Mas quando a pessoa tem a mente suja, ela pode ver a pessoa coberta só com os olhos de fora, ela vai imaginar coisa. É ou não é? Mas ir numa academia, fazer uma esteira, fazer uma caminhada, uma corrida, cuidar da alimentação, isso é coisa de Deus, pessoal. Muita gente morreu por falta de sabedoria. É triste, é ruim falar isso, mas é verdade, temos que ter sabedoria.
Temos que entender que os dias maus, as adversidades servem para que nós venhamos crer. Davi, ele só matou Golias porque ele enfrentou o leão e ele enfrentou o urso. A Bíblia fala que ele matou o leão pela barba, ele pegou o leão pela barba. Tem gente aqui que tem medo de barata, tem gente que tem medo de aranha, de rato, é ou não é verdade? Mas Davi, ele pegou o leão pela barba. E aquela adversidade serviu para ele crer em Deus. Então ele falou: se eu matei um leão, que é um bicho selvagem, eu vou matar esse gigante. Agora você pensa comigo, olha quando você vai com Deus. Quando Davi foi para matar Golias, ele disse, tu vem contra mim com lança e escudo, eu vou contra ti com o Senhor dos... Você acha que uma pedrada derruba um gigante daquele? Um cara que estava acostumado a entrar no meio dos exércitos e matar um monte, levar facada, espada, né? Ser furado, e apanhava, e saía tudo machucado, mas matava um monte. Você acha que uma pedra ia derrubar ele? Não. Quem derrubou o gigante foi a fé que Davi tinha em Deus. Quando Davi jogou aquela pedra, o gigante até... essa pedrinha... Mas na hora que jogou aquela pedrinha, a mão de Deus pesou sobre a vida daquele gigante. E tudo que o gigante falou que ia fazer com Davi, Davi fez com ele. Davi não estava com espada, com a própria espada dele, Davi tirou a cabeça dele. Credo, pastor, mas é o que está na Bíblia. Não é para você sair tirando a cabeça dos outros aí, está repreendido, hein? Nós temos que amar as pessoas. É ou não é? Mas as adversidades que a gente enfrenta são para que a gente venha crer. Deus quer revelar para você quem você é. Às vezes você não tem a dimensão de quem você é. Às vezes você não dá importância para quem você é, quem Deus escolheu você. Você é um escolhido de Deus. Diga: eu sou escolhido de Deus. Ei, você não nasceu para viver abaixo da média. Você não nasceu para viver uma vida de fracasso. Você não nasceu para viver uma vida que nem de todo mundo. Você nasceu para viver o extraordinário. Diga: eu recebo. Agora, para isso não dá mole. Passou a adversidade, não fica reclamando. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Deus sabe. Deus sabe de todas as... O porquê não pertence nem a mim nem a você. O porquê pertence a Deus. Deus sabe o que está fazendo. Diga para esse irmão que está do seu lado: Deus sabe o que está fazendo. Amém? Então, se eu entendo, vamos recapitular lá. Se eu entendo que eu sou amado por Jesus, se no momento da dificuldade é o que vem a notícia ruim, eu não me desespero, e eu não aceito e creio que é para a glória de Deus. Se eu entendo que tudo vai vir na hora certa, na hora de Deus, e se eu entendo que eu preciso viver a minha vida segundo a luz da palavra de Deus, o que os outros falam não importa, porque às vezes você vai ter conselho até dentro da igreja errado. Você tem que ir pelo que está escrito na palavra de quem? De Deus. Eu atendi esses dias uma irmã, e ela chegou para mim: ai pastor, eu fui na minha igreja, estava fechado, eu trouxe o demônio que estava lá em casa aqui para o senhor. Eu falei: ué, é mesmo? E ela pegou uma rosa tudo murcha, a rosa estava tudo murcha. Eu falei: quanto tempo estava na tua casa essa rosa, irmã? Faz uma semana. A rosa, se ela não tiver num vidrinho de água, ela vai murchar em qualquer lugar. Dentro da igreja ela murcha. Eu sei que eu já trabalhei em igrejas que davam rosa aqui, coisas que nem está escrito na Bíblia, que davam rosa para o povo e a rosa apodrecia dentro da igreja. Então os demônios estão na igreja também. Mas é uma forma de enganar as pessoas. Daí a pessoa traz a rosa tudo murcha. E ela falou: o diabo não pode ficar lá em casa. Você acha que o diabo, a senhora trouxe ele carregadinho numa rosinha dessa? Olha a cabeça da pessoa. Então você tem que cuidar até coisas que você ouve dentro das igrejas, porque é muita heresia sendo pregado. E a quinta coisa: a adversidade e os problemas são para que a gente possa crer. Fica de pé no seu lugar. Para que é esse problema? Para que você creia. Para que é essa luta? Para que você acredite mais. Diga glória a Deus. Diga: eu preciso acreditar mais. Amém? E eu tenho que acreditar no que Deus me diz. Eu tenho que acreditar no que Deus está fazendo na minha vida. Deus sabe o que está fazendo. Amém? A não ser que a tua vida não esteja na mão de Deus. Aí se a tua vida não estiver na mão de Deus, aí você fica desesperado.
porque você vai ter que resolver do teu jeito. Mas se a tua vida está na mão de Deus, deixa que Deus sabe o que está fazendo. Deixa Deus trabalhar. Amém? Vamos orar.